Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que já se tornou uma mania na nossa região toda. E eu fico muito feliz com isso, porque as pessoas têm me dado um feedback, um retorno maravilhoso. Eles têm gostado dos assuntos que nós temos escolhidos, porque a nossa função, na verdade, é levar até vocês o que há de melhor nos papos saudáveis. Sejam espirituais, seja do corpo, sejam da alma. Hoje, especificamente, nós vamos começar conversando, serão, como nos últimos capítulos nós temos feito, dois assuntos. Nós começaremos pela parte espiritual e nós vamos falar um título que eu intitulei As Duas Vozes de Deus. O que será isso, Giovanni? O que é que você está inventando dessa vez? Não, nada de invenção. Na verdade, eu queria começar falando um pouco para vocês sobre que nós vivemos normalmente em dois mundos, né? É muito comum que a gente tenha uma vida de negócios e uma vida pessoal. É muito comum que você tenha a forma como você entra em contato com os seus clientes e a forma como você vive na sua família, na sua casa, naquela parte mais íntima do seu ser. Em Atlanta, houve Olimpíadas há alguns anos, eu acho que até décadas, na verdade, e tinha lá uma frase que foi colocada num cartaz enorme. Ela dizia assim, você não ganha a medalha de prata, você perde a medalha de ouro. Essa é a forma de se ver o mundo dos negócios, esse primeiro mundo que a gente estava falando. É uma disputa, é uma competição, é uma briga. Eu estou sempre tentando te derrubar, eu estou sempre tentando te destruir. E as pessoas que crescem, as pessoas que são mais aceitas, são aquelas pessoas mais atraentes e produtivas. E existem muito mais perdedores do que vencedores. É mais ou menos como num jogo de futebol. Vocês já pararam para analisar quantos jogadores de futebol existem? Na nossa região a gente teve alguns jogadores, vários deles que foram para outras cidades para tentarem ter sucesso como jogador. E o que a gente teve na verdade foi um ou dois, não mais que isso, né? É muito comum a gente encontrar muito mais perdedores do aspecto de negócios do que vencedores, em tudo que você vai fazer. Se você, na cidade, alguém botou uma pastelaria e esses pastéis estão funcionando bem, na semana seguinte tem mais 100 pastelarias, a grande maioria delas vai falir. Porque a grande maioria delas está só ali na disputa, mas não está com realmente aquilo no coração. O detalhe é que nesse mundo, esse mundo em que as pessoas elas precisam ser atraentes e produtivas, às vezes elas nem são atraentes nem produtivas. Mas elas querem vencer nesse mundo de competição. Então o que é que elas fazem? Elas começam a muitas vezes até a falar mal dos próprios parentes. Quantas pessoas vocês não conhecem que tentam ter milhões ou milhares de seguidores no Instagram falando muito mal dos pais, dos avós, dos amigos, das pessoas ao redor? Elas perderam um pouco o senso do ridículo, que faz com que você tenha que expor sua vida pessoal de uma forma mais terrível possível. Muitas vezes servindo de verdadeiros palhaços. E esses palhaços fazem isso para serem aceitos pela sociedade, mesmo que sejam como palhaços. São os bobos da corte da Idade Média. Na Idade Média, o bobo da corte fazia tudo para o príncipe ou o rei sorrir, contanto que ele continuasse vivo e comendo daquelas comidas maravilhosas que o rei comia. Então, as pessoas hoje aceitam ser palhaços, aceitam destruir seus relacionamentos muitas vezes com as pessoas ao redor, somente para serem aceitas por uma grande maioria e terem algum dinheiro, algum reconhecimento de que tem muitos seguidores, e quando passam na rua as pessoas dizem, lá vai fulano de tal, aquele que fala mal de não sei de quem, que fala mal de não sei das quantas. Não sei se é exatamente isso que eu gostaria para minha vida, mas respeito todas as situações.
Algumas pessoas se dedicam de outras formas, estudam muito, estudam bastante, estudam e produzem para que o seu crescimento seja em função do que elas produziram. Mas no mundo espiritual, que seria o mundo, digamos, do outro lado desse que a gente está falando, os heróis, eles são modelos de compaixão e não de competição. Existem aqui muito mais vencedores do que perdedores. Se você decide viver no mundo espiritual, nesse mundo onde doar é muito mais interessante do que enganar alguém para receber um valor. Muitas vezes se faz propaganda na internet de coisas que você nem usa. Muitas vezes você vai fazer a propaganda de um celular que você não usa. Esse celular é maravilhoso, compre lá na loja de fulano de tal, quando na verdade o seu celular é outro. Beba refrigerante tal, quando você odeia aquele refrigerante. Ao invés dessas mentiras que nós contamos para tentarmos ser os melhores no mundo produtivo, nós esquecemos que existe esse mundo espiritual que é onde nós podemos nos sentir melhor, nos sentir bem. E é onde aí basicamente só existem vencedores. Porque quem entra nesse mundo espiritual está disposto a se doar, mais do que simplesmente doar dinheiro. Carl Jung, ou Jung, como alguns chamam, ele diz assim: o primeiro ato da vida de um jovem é a história de sua partida em direção à conquista do mundo. Parece que é a vida de todos nós. Quando nós temos 20 anos de idade, nós acreditamos que somos invencíveis e nós acreditamos que vamos conquistar o mundo, né? Tem até um desenho animado que era o Pink e o Cérebro. E o Pink, que era meio burrinho, ele olhava para o Cérebro, que era o inteligente, e ele dizia: Cérebro, o que é que nós vamos fazer hoje? Ele dizia: vamos tentar dominar o mundo, né? Então parece todos nós quando temos pouca idade. Nós todos acreditamos que o mundo vai se dobrar a nós. Nós temos 18 anos, as mulheres com 18 anos que são belíssimas, elas pensam: o mundo se dobrará à minha beleza. Os homens com sua força, seus músculos aos 18 anos pensam: o mundo vai se dobrar à minha força, à minha potência. Pois bem, depois passa algum tempo, aí eles vão para a segunda frase que o Jung disse. Ele disse assim: o segundo ato da vida de um jovem é a história de sua compreensão de que o mundo não está disposto a ser conquistado por pessoas como ele. Aí ele começa a entender, e aí eu quero puxar um pouco as orelhas dos pais, aqueles que mimam demais seus filhos e fazem tudo o que eles querem, da forma que eles querem. Um dia você poderá desaparecer, você deverá desaparecer, é a sequência natural. É que os filhos enterrem seus pais, os pais morram antes dos filhos. Pois bem, se seu pai, que te protegeu a vida toda, desaparece, o que será de você se você não foi preparado para viver um mundo cheio de agruras, cheio de competição, como nós falamos agora há pouco, não é? Então o mundo, ele não está necessariamente querendo ser dominado por você. Tem até um caso de uma senhora que, quando ela foi criança, ela ficou doente e ela ficava olhando pela janela e vendo que o mundo continuou acontecendo sem ela. Se nós prestarmos atenção, nós não somos insubstituíveis. Se você ou eu morrermos hoje, a nossa vida, a vida dos outros vai continuar. Talvez com um pouco de tristeza dos entes queridos nos primeiros dias. Depois ela continua normalmente, com todas as agruras, todos os problemas que nós plantamos. Nós vamos colher o que nós plantamos. Abraham Joshua Heschel, ele escreveu: quando jovem, eu admirava as pessoas inteligentes. À medida que fui ficando mais velho, passei a admirar as pessoas mais bondosas. Parece ser assim. Nós chegamos numa determinada idade, e eu já passei dos 50, então nessa idade você já começa a olhar e perceber que o que tem para frente é menos do que o que você já viveu. E aí você começa a querer viver com mais qualidade. É como a história que Harold Kushner falava sobre o pote de café, que eu chamei de pote de Nescafé. Quando você pega um pote de Nescafé novo, você pega aquele Nescafé de qualquer jeito, se cair um pouco na mesa tá tudo bem, mas quando ele tá chegando no final do pote, você raspa cada graminha que tem ali, porque você não tem mais, só tem aquele restinho. É mais ou menos a nossa vida. Nós desperdiçamos muito tempo quando nós somos mais jovens. Nós acreditamos que somos imortais e não somos. E quando chegamos num determinado ponto, nós percebemos
que nós deveríamos ter valorizado mais os relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, os relacionamentos com os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos pais. Alguns já se foram, minha mãe já se foi, por exemplo, e os nossos filhos, eu não tenho filhos, mas sobrinhos, seja lá quem for, as pessoas que estão abaixo. Né? Eu abaixo que eu falo no sentido de ascendência e descendência. Os descendentes são aqueles que estão abaixo de nós, os ascendentes são aqueles que vieram antes de nós, né? Começar a nos preocupar mais com essas pessoas, doar mais do nosso tempo. E quando eu falo doar, muita gente já vem ele falar em doar dinheiro de novo. Eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de mais do que isso, é doar a sua própria pessoa, para que você possa ter de verdade aquela outra. Você já percebeu que quando você contacta as pessoas de uma maneira geral, elas não te oferecem o que elas são de verdade? Isso é muito comum quando você tem um casamento. Você namora e casa com um mês. Depois de um mês você começa a viver um ano e você percebe que tinha muita coisa ali que você não sabia, né? Que não era bem daquele jeito. Então as pessoas, elas não nos entregam a realidade da vida delas e do pensamento e do sentimento delas. Elas só fazem isso quando nós também nos entregamos a essa pessoa. Sejam amigos, sejam cônjuges, seja na relação filho-pai, não importa. Há necessidade de uma troca. Você precisa se entregar um pouco para a pessoa, para que a pessoa se entregue para você também. Tem uma frase aqui que eu achei bem interessante. Ele diz assim, ó, o medo de morrer e não deixar nada significativo no mundo parece ser o maior problema nos momentos finais da vida. Quem escreveu isso foi Harold Kushner, um rabino. E aqui eu de novo vou dizer, padres e pastores devem ter a mesma sensação, porque já passaram por muitos funerais, não é? Já viram muitas famílias de suas congregações que estavam em luto de um ente querido. E o medo de morrer, daquelas pessoas que ainda não faleceram, mas sabem que o fim está próximo, parece que é principalmente quando você acha que não deixou nada significativo na vida. Algo que você fez aqui, pessoal, não adianta dizer assim, não, mas eu deixei filhos e netos e eles vão perpetuar meu nome. Isso não é verdade. O seu nome é só um nome num papel. Tem um provérbio chinês que diz assim, uma mãe, 9 filhos, 10 corações diferentes. Seus filhos nunca, em hipótese alguma, serão iguais a você. Aliás, o que a gente mais ouve e vê no Brasil atual são filhos decepcionando seus pais, fazendo coisas que os pais, alguns infartam muitas vezes. Então, muito cuidado com isso. O que você deixa de verdade, é por isso que alguns têm americanos, por exemplo, de fortunas bilionárias que deixaram 95% quando eles falecerem para instituições de caridade, porque eles estão fazendo alguma coisa. Os familiares devem aprender a cumprir o mesmo rito, o mesmo trajeto que aqueles pais fizeram, sabe? Tem uma frase do Bill Gates que eu acho muito interessante. Ele chegou uma vez num restaurante e quando terminou ele deu uma gorjeta ao garçom de $50. E o garçom disse, isso é muito interessante, porque ontem sua filha esteve aqui e ela me deu uma gorjeta de $500. E aí Bill Gates falou assim, é porque ela é filha de um bilionário e eu sou filho de um lenhador. Né? Eu achei fantástica essa frase. Na verdade, muitas vezes os filhos, eles não valorizam o que os pais dão. Você vai ver na internet, por exemplo, viralizou uma adolescente se jogando no chão e chorando, dizendo que queria um iPhone de última geração para a mãe, e a mãe dizendo que não tinha condições de comprar. Eu quero, você tem que comprar e tal, e tal, e tal. Quer dizer, a gente hoje vive numa banalidade sem fim. Você compra hoje o iPhone 16, daqui a alguns meses sai o 17. Aí você vai jogar no chão de novo, meter a bunda no chão para ficar pedindo para tua mãe, me dá um 17. É assim? Todo ano vai acontecer dessa forma? Ou você vai começar a aprender a lutar pelas coisas que você deseja? Porque teus pais não estarão para sempre aqui. Isso eu estou falando para os filhos. E para os pais eu estou dizendo, cuidado, não treinem seus filhos para serem independentes de vocês, porque vocês não estarão aqui para sempre. Aí da mesma forma que nós esperamos que Deus nos aprove por nossos atos, e nós esperamos isso, parece haver duas vozes de Deus. Seriam a voz severa, dominadora, e a outra é uma voz de compaixão e do perdão. Erich Fromm
foi um escritor, ele disse que a arte de amar, ele escreveu o livro, na realidade, A Arte de Amar. Ele falou sobre o amor de mãe e amor de pai. E ele disse que o amor de mãe é aquele mais cheio de compaixão. É aquele amor mais de colocar no colo e balançar. E o amor de pai é o amor mais severo. E ele disse que, na verdade, cada um só pode ter um tipo de amor. Ao contrário, todos nós temos em algumas situações necessidade de passar para as outras pessoas, sejam os filhos, para os cônjuges, seja para quem for, o amor de pai e o amor de mãe. E isso precisa ser muito bem dosado, porque nós sentimos necessidade disso, sabe? Quando você passa no Enem, por exemplo, e muito bem passado, você conseguiu o seu primeiro lugar no Enem, você precisa, por exemplo, ouvir do seu pai pelo menos um parabéns. Às vezes, alguns pais, eu conheci alguém que passou nos primeiros lugares de vestibular, na época era vestibular, e o pai disse para ele, é o jeito, porque ele não foi em primeiro lugar, ele foi quarto. Foi quarto lugar do vestibular e como ele não tinha sido o primeiro, o pai não o aprovou, né? Então aí já é um pouco demais, já não há mais aquele amor, aquela compaixão da mãe que o abraçou, na verdade, e deu os parabéns a ele, né? Nós não podemos ser aquelas pessoas como nas Olimpíadas de Atlanta, que ou você é medalha de ouro ou você é um perdedor. Não é assim que funciona. Mas também não podemos ser aquelas pessoas negligentes, que nunca, na verdade, nos preocupamos de verdade em crescer, porque tem sempre alguém para nos dar um suporte, para ser o papai bonzinho ou a mamãe boazinha. E nós acabamos sendo um homem de 40 ou uma mulher de 40 anos, morando com os pais, sem ter dinheiro para absolutamente nada, muitas vezes tendo feito filhos, e esses filhos nem cuidado nós damos, nós empurramos goela abaixo para os nossos pais, ou seja, os avós daquela criança, e sem nenhuma responsabilidade. Quem tem culpa disso? Pessoal, não sei se culpa, mas eu acho que todo mundo aí dessa história está envolvido. Os avós, porque não trataram diligentemente seus filhos, não aprenderam, mostraram para eles que sem eles os avós, esses filhos que seriam pais, não seriam nada. Eles estão passando a mesma coisa para os netos. Aí vai uma sequência de dependência, até que vai chegar numa hora em que aqueles avós morrem. É o que acontece com aquela geração que ficou. A geração vai o quê? Passar necessidade? Nós já vimos isso acontecer tantas vezes. Então, eu quero só terminar essa parte dizendo que as pessoas que nós mais admiramos, preste atenção nas pessoas que você admira. Quem são as pessoas que você admira? São normalmente pessoas que conseguiram trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. Elas conseguem ser bondosas, elas conseguem ser altruístas e elas conseguem também ser importantes no que elas fazem. Elas são boas na profissão delas, elas conseguem manter um relacionamento saudável com as pessoas ao redor e elas conseguem ser bondosas com as pessoas. Eu espero que esse episódio de hoje do Papo Saudável possa ter sido útil a vocês. Se vocês quiserem ouvir de novo, é simples, vai lá no YouTube, tem lá podcast Papo Saudável. Eu vou dar um intervalinho de 1 minuto, VaptVupt, eu volto já. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador ou, se for o caso, no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone
que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil, 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço. Olá pessoal, estou de volta com a segunda parte do episódio de hoje do podcast Papo Saudável. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre o nosso cuidado com o corpo. E eu queria falar um pouco para vocês sobre facetas de porcelana. Porcelana é um material que ele é simplesmente fantástico. É o material mais parecido com o dente hoje em dia. A porcelana ela foi desenvolvida e foi aperfeiçoada para ter uma dureza semelhante ou um pouquinho mais que a do esmalte do dente. Então eu, por exemplo, tenho 30 na minha boca. Quando eu sorrio, vocês veem, na verdade, são facetas de porcelana. Bom, por que fazer isso? É só por um capricho estético? Eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem assim, eu não quero aquele sorriso que é artificial e tal. E eu digo para os pacientes, na verdade, a grande sacada é que com o sistema CAD/CAM, que é o sistema de última geração, onde a gente passa um scanner na boca e faz as facetas no próprio consultório, sem precisar ir para o laboratório de prótese, nós decidimos a cor, o tamanho e o formato. Nós não precisamos mais ficar mandando para um laboratório de prótese que nunca viu o nosso paciente, só viu um modelo de gesso que se parece com o paciente, mas não é aquilo, e ele faz lá do tamanho que ele quer fazer, e ele vem e o dentista empurra aquilo goela abaixo, metaforicamente falando, claro. E ele vai colocar aquelas facetas, se elas ficaram grandes, ok, já foi, se ficaram pequenas do mesmo jeito, não é assim que deve funcionar. Na nossa clínica, na Dental Clínica, nós temos um sistema CAD/CAM. Aliás, temos o maior centro de fresagem hoje do Brasil. São 3 fresadoras, 3 scanners. E a gente consegue, a partir daí, remodelar, refazer um sorriso, muitas vezes em um único dia. Em um único dia. E sem deixar você com aquele sorriso artificial, sem deixar você dando a impressão que você é um boneco. Mas da cor que você escolheu. Você quer que o dente seja mais claro? Ele vai ser, eu fiz os meus dentes mais claros do que os meus dentes naturais. Meus dentes naturais eram muito escurecidos, pareciam dentes de fumante, eu nunca fumei. Na verdade, são dentes que eu escolhi a cor. Poderia ser mais claro ainda do que esse daqui? Poderia, eu escolhi essa cor. Não é? E é isso que você pode fazer também. É como quem vai ao cabeleireiro e escolhe a cor do cabelo, o formato do cabelo, o jeito do cabelo. Tudo isso já é possível hoje na odontologia do século XXI, que é a odontologia que é praticada na Dental Clínica. Exclusividade nossa, na nossa região não tem absolutamente ninguém que saiba nem fazer isso, na verdade, nem que tenha equipamentos desse tipo. Então, se você quer algo com qualidade, se você quer facetas de porcelana, restaurações, as famosas obturações de porcelana, sim, isso também é possível. Você vai fazer uma obturação normal, ao invés de fazer uma obturação normal, você faz de porcelana, que é duradoura, extremamente duradoura, como aquelas restaurações de amálgama, que eram duradouras, porém um pouco mais feinhas, mas não são como as restaurações de resina, que são bonitas, mas não duram quase nada. As restaurações de porcelana são extremamente duradouras. Então, se você quer ter qualidade, quer ter um sorriso maravilhoso, experimenta as facetas, restaurações, coroas, por que não até pontes fixas de porcelana? E a gente pode lhe devolver o prazer de sorrir adequadamente. Pessoal, eu sorria no passado, há mais de 20 anos, sem mostrar os dentes, era meio como um desdentado. E eu aumentei os meus dentes, que eu faço muito bruxismo e desgastei os dentes. E eu aumentei os meus dentes para ter um sorriso adequado. E isso tem se tornado maravilhoso desde então. Só posso falar bem da porcelana. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato conosco no telefone 999816640 e nós estaremos lá para responder todas as dúvidas que vocês têm. Lembrem-se, a Dental Clínica, para completar, além de ser a melhor, a maior, é também acessível a você. Você tem facilidades que você nem imagina.
Um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.